Oi, oi, tudo bem? Eu me chamo Larissa, do @laloucura, e hoje eu tô aqui no Contrafluxo com uma convidada muito especial pra gente falar sobre a clínica do feminino. Aline, por favor, se presente. Oi, eu sou a Aline Guerra, já você falou seu arroba, né, alineguerra.pc. Não somos irmãs, embora pareça, Pareça. mas sou psicóloga analítica junguiana, né, tenho especialização nisso, atuo principalmente na clínica, dou aula na graduação, e é isso. E é isso, você dá aula na graduação, parece tão nova. Sim, né, menina? Uhum. Você vê como são as coisas, todo mundo fala. Então, Aline, sobre esse nosso tema de hoje, eu queria começar perguntando a você o que é o feminino pra você, né? A clínica do Uhum. feminino, que clínica é essa? Confesso que quando você mandou a mensagem, né, propondo esse tema, eu dei um risinho assim, eu pensei, haha, o que é a clínica do feminino? Também me perguntei, né? E aí eu queria que a gente já começasse pensando sobre isso, o que é o feminino. Então, tem algumas formas de a gente pensar esse conceito, esse nome que a gente parece que é natural, que a gente acha que é o que é, mas que não, existem várias abordagens que pensam sobre isso, né? A gente pode falar de um feminino, que é esse feminino, né? Da energia feminina, energia masculina, mas no lugar do que a gente tem visto muito na rede social e o que a gente Hum, tem visto ao longo dos séculos. do Então, performático, né? Do estereótipo de gênero. do estereótipo. Vamos falar Uhum. desse do estereótipo e do que é que faz uma mulher ser feminina ou menos feminina, como se a feminilidade fosse uma coisa natural, e que a mulher precisa desempenhar então, e quanto mais feminina você é, mais elegante, mais Uhum. mulher, mais interessante, mais você é uma mulher de valor, né? Essas coisas assim esquisitas que a gente tem escutado. Essa é uma forma de pensar o feminino. E é o que as pessoas geralmente pensam. Esse é o feminino um pouco alienado do senso comum, porque ele está dissociado de uma ideia de gênero. Hum. Então, aí é a segunda forma então que a gente pode pensar o feminino numa perspectiva de gênero, aí uma perspectiva política, uma perspectiva mais consciente, e aí a gente pode falar do gênero então binário, né, do homem e da mulher. Então, Uhum. o feminino seria aquilo que corresponde ao gênero mulher e o masculino ao homem. Essa binaridade a gente já sabe que é problemática. Quem fala sobre isso é a Judith Butler. E aí ela fala do gênero como uma performance. Então, ser mulher é ser feminina. Hum. Então, o nosso sujeitamento na sociedade, você é sujeito na medida em que você é mulher, e você, para ser aceita, amada, e aí Valesca Zanello vai falar muito bem sobre isso, você tem que fazer coisas femininas para ser uma mulher completa, uma mulher de valor, uma mulher de verdade, né? Essa Então, me lembra aquela frase, eu não lembro exatamente de quem é, que você não nasce mulher, você torna-se mulher. exatamente, a Judith Butler, É né? dela? É Ah! dela, ela própria. Então, ela que vai falar, né, da teoria queer e tal, e aí ela Uhum. vai falar do gênero, então, como uma performance, e ela vai dizer que assim como essa performance foi construída ao longo dos séculos, a gente precisa desconstruir essa performance, e aí ela propõe um gênero que não seja necessariamente binário, uma ideia Uhum. de gênero que não seja performática dessa performance do que as pessoas esperam que a gente desempenhe enquanto homem, enquanto mulher, mas que a gente descubra a nossa forma de ser, existir no mundo, independentemente desse gênero que disseram que a gente tem. Uhum. Então, aí a gente quebra essa binaridade, esses opostos, e tem a possibilidade de existir no mundo, ser sujeito do seu jeito, e não só, né, representando isso. Então, esse gênero performático. Essa é uma outra ideia de ver o feminino. Uma terceira forma Uhum. de ver o feminino, que aí é a forma que eu acho mais interessante, complementar, claro, a de Butler, né, que é fundamental, uma perspectiva feminista, mas a gente pode pensar no feminino como um arquétipo. Um Um arquétipo. arquétipo. Não é o arquétipo da Cleópatra, que você vai Que a gente vê no ativar TikTok. e vai atrair, né, o homem perfeito em 3 dias. Não é esse arquétipo. Isso é uma distorção do conceito de arquétipo que Jung traz pra gente, né? Então, eu sei que é polêmico, e aí pode se confundir o arquétipo com essa energia feminina, e a gente pode achar que o arquétipo, então, é mais uma reprodução desses estereótipos de gênero, mas não é isso que Jung propõe, principalmente Hillman, né? Hillman tem um livro, Ânima, que ele fala disso. Então, quando você me pergunta o que é a clínica do feminino hoje, eu vejo que é uma clínica do resgate da ânima em homens e mulheres, e em quem não é binário também. E o que seria essa ânima? Assim, em termos práticos, o que seria? Uhum. A ânima é um lado nosso que a sociedade patriarcal, quando ela foi sendo constituída, então, enfim, há séculos,
foi sendo reprimida num patriarcado que é misógino. Então, tudo aquilo que a gente esconde, que a gente tem vergonha, que a gente acha que é inferior, que é desqualificado, que a gente acha que é menos controlado, a gente foi chamando de feminino, a gente foi reprimindo em nós, a gente projetou isso na figura da mulher, mas esse arquétipo, essa ânima, também existe nos homens. Então, todos nós temos uma dimensão que a gente diz que é feminina e diz que é masculina, mas não tem nada a ver com o gênero. São dimensões, energias que têm a ver a ânima com uma consciência mais profunda, a ver com as nossas emoções, com a fantasia, com a alma, com a conexão, a comunicação, tudo isso que o patriarcado, né, deixou de lado. E o ânimos, então, a ver com uma agressividade, a ver com uma ação, a ver com uma objetividade que o patriarcado representa, o capitalismo representa, e que a gente tende a achar culturalmente que é mais racional, que é mais elevado à razão. Então, isso sendo uma consciência mais egóica, superficial. Faz sentido? Difícil, né? Faz sentido, faz sentido. Eu acho que, assim, quem não estuda muito psicologia talvez confunda um pouquinho, mas deu pra entender como é a divisão do conceito, até porque a gente vê muito ela na prática, né? No dia a dia é o que acaba acontecendo. Mas a loucura, em meio a tudo isso, a essas performances, porque quando eu trago a ideia de clínica, eu quero trazer a ideia também das psicopatologias. Como ela se desenvolve em meio a tudo isso, a essa leitura que o social tem do feminino, né? Onde é que se encaixa? Qual é o espaço da loucura para a mulher, se é que há? Eu digo que eu não sou psicóloga da doença. Então, com os meninos de estágio, né, eu costumo brincar, assim, que a galera é carniceira, né? A galera quer ver doença, quer ver problema, ver esquizofrenia. quer ver, assim, depressão, ansiedade. Se não tiver, não tem demanda. Eu não sou psicóloga da psicopatologia, até porque eu não entendo muito assim. Eu vejo o transtorno como uma forma de estar no mundo e não vejo ele como um problema. Eu vejo, às vezes, como um pedido de socorro, como uma manifestação de uma necessidade que precisa ser atendida, né? Então, às vezes, o transtorno é aquele caminho que dá a direção do que a pessoa precisa viver, do que ela precisa percorrer para chegar numa versão dela mais autêntica e menos oprimida por essa sociedade que não respeita a nossa individualidade, né? Mas, se a gente pensar no transtorno, tá tudo bem também, faz parte do nosso trabalho, tá todo mundo exausto, né? Assim, então, tá todo mundo exausto de viver só nessa polaridade, então, masculina do ânimos, da produtividade, da agressividade, da racionalidade. Então, a gente não é só isso. Então, homens e mulheres estão adoecidos, estão enlouquecendo nesse sentido. O burnout é um transtorno que tem, né, crescido e tido uma visibilidade muito grande e tem essa relação com a produtividade, com a performance, com o trabalho, né? Então, tá todo mundo exausto. E aí, a ânima, a ideia de uma terapia voltada para o feminino, para a ânima, para a alma, vem para equilibrar, sair dessa polaridade. Jung fala que a psicologia analítica é a psicologia dos opostos, né? Então, a gente tem polaridades. Quanto mais em um polo a gente tá, mais enlouquecido, mais doente, mais adoecido a gente fica. Então, a cura, né, seria uma integração dos opostos na medida do possível. Nunca vai estar 100%. Mas seria a gente conectar esse outro polo também. Uma aceitação completa, tipo assim. Isso. Ah, entendi. E assim, você falou que a gente entrou um pouco na psicopatologia, né? Mas no dia a dia, as pacientes, você atende? Atendo principalmente mulheres, mas atendo homens também. Que você recebe? Você atende homens também? Atendo, não abro mão deles, porque eles equilibram a minha clínica. Equilibram, né? É muito diferente esse atendimento? As queixas, não necessariamente psicopatológicas, mas assim, as angústias diárias. Sim. Quando eu falo que eu não sou a psicóloga da psicopatologia, não é sobre... atendo e é importante, mas eu entendo que a raiz do problema mesmo não é um transtorno, é uma falta de sentido. Então, uma falta de sentido de vida e uma falta de conexão com quem a gente é. Então, isso é o que tem de comum nesses dois lugares. A diferença é que os homens, por estarem na sociedade patriarcal, por eles terem, Valesca Zanello, né, fala muito bem sobre isso, que a nossa forma de subjetivação, a forma como a nossa subjetividade é forjada, deixa a gente mais vulnerável e deixa os homens mais seguros. Eles têm mais saúde mental. Será que seguros é a palavra certa? Porque por dentro não tá ali sensível também? Menina, foi o que eu me perguntei no meio do livro, mas no final...
Quando a gente vai do meio para o final, a gente vê que, sim, eles têm questões também por estarem nessa polaridade, mas no frigir dos ovos, eles sempre têm, por exemplo, a segurança de serem amados. A gente segurança não. de serem amados, forte isso, né? A gente não tem essa segurança. Então, por exemplo, Drauzio Varela faz um estudo sobre isso, né? Quando você vai na penitenciária de mulheres, elas estão sozinhas, abandonadas, elas não são visitadas, por exemplo. Quando você vai na penitenciária masculina, uma vez eu me perdi no TikTok nisso, né? Como é o nome? Eu esqueci. Ai, meu Deus, mulher de preso, eu sei. Tem esqueci. todo um negócio, e aí, então, existem mulheres que vendem roupas para outras mulheres específicas para elas conseguirem chegar, né, no presídio bonitas, na moda, no estilo, e aí elas fazem aquela grande sacola com tudo que ele precisa. Eu acho que são as cunhadas, acho que chama... As cunhadas é um negócio desse. Que são a galera vai de conseguir presos colocar que se nos uniram. comentários do vídeo aí, né, qual é o nome. Mas eu acho que é tipo isso, as cunhadas, um negócio desse, né? Então, eles são seguros de serem amados, independentemente do que eles façam. Já a mulher, para se sentir amada, o que ela precisa fazer, né? Ela precisa abrir mão de si mesma. Então, quando a gente fala da clínica da mulher, hoje o que eu percebo na minha clínica, e aí eu sempre gosto de falar, gente, que assim, tem esse recorte, né? Minha clínica é clínica particular. É diferente do CAPS, é diferente... As necessidades básicas das minhas pacientes estão providas. Então, aí elas estão no momento que elas já podem pensar em necessidades mais complexas de sentido de vida, de sucesso, de amor. Mas quando a gente está com fome, quando a gente está desamparado, quando a gente está em vulnerabilidade social, história, né? as necessidades são outras. Então, existe também essa necessidade de sentido de vida, mas com fome você precisa matar a fome, né? É isso. Então, é importante a gente fazer esse recorte. Mas o que eu vejo da clínica da mulher é que ela tá nesse lugar de tão alienada de si mesma, tão desconectada da sua intuição, dessa perspectiva da ânima, né, do feminino, que ela ela cansou de performar esse feminino. Ela viu que o custo-benefício não compensa. Ela olha para a história da mãe e da avó e ela não quer viver aquilo que a mãe e a avó viveram, mesmo performando o cuidado, a maternidade, a utilidade, o serviço. Mas, ao mesmo tempo, elas também estão exaustas. Isso é muito doido, assim. Elas estão exaustas. Elas, eu, você, todas nós, tá? Isso é pauta da minha terapia também. Elas estão exaustas de performar um masculino dessa agressividade, dessa razão, dessa desconexão, para ter alguma ascensão social. Será que é por isso que esse movimento, assim, acabou se popularizando? Do trad wife e a mulher super feminina e elegante? Eu acho que ele sempre existiu. Ele é justamente essa performance que o patriarcado exige de nós, assim. Mas se popularizou tanto há pouco tempo que eu fiquei assustada. Né? Talvez quanto mais... Eu tenho uma teoria. Não é só minha. Outras pessoas Praga. devem falar sobre isso. Mas é isso. Quando a gente... Toda vez que a gente tem um movimento de transgressão maior, né? De feminismo maior, de busca maior pelos nossos direitos, vai ter uma repressão maior também do sistema, né? Então, essa é só mais um discurso, uma narrativa que se cria, que a gente chama de... Né? Kimball vai chamar a psicoanalítica de narrativa fantasma, né? Então, existem esses complexos culturais, o machismo, por exemplo, sendo um complexo cultural, um conteúdo que afeta a gente, que interfere na nossa existência, né? Na nossa subjetividade. E as narrativas são aquilo que vai manter esse complexo existindo. Elas estão performando essa narrativa, né? Mas também performa a nossa tia que pergunta cadê os namoradinhos, o parente que diz que se você for assim, você vai ficar sem casar, ninguém vai aguentar casar com você. É verdade. Então elas são só mais um movimento desse, como sempre existiu, talvez sempre exista, e quanto mais a gente vier com ideais feministas, né, disruptivos, eu acho que mais alto essas vozes vão falar para tentar nos silenciar, mas eu também acho que a gente não volta atrás, não. Então deixa elas lá, que a gente vai continuar. A gente continua tentando, caminhando né? pra frente, né, então. Exatamente. Que bom. Eu fiquei pensando numa pergunta de um comentário que você fez um pouquinho antes, sobre a questão da segurança de ser amado. E me veio a conexão que eles têm essa segurança de ser amado porque nós temos, assim, eu não vou dizer inserido, porque eu acho que talvez inserido em nós, a obrigação de amar. Você acha que é por conta disso? Porque a mulher vem quase que programada a estar disposta a amar o outro além de qualquer coisa, que ela se preocupa mais nessa doação do que com receber esse afeto.
Eu diria que ela não vem programada, ela vai sendo programada, né? Ela vai sendo, né? Então, é justamente... E eu tô falando muito de Brasília nela, porque eu tô terminando de ler o livro. Nossa, é ótimo. E ela é maravilhosa, assim, porque ela traz isso. Então, a nossa... ser sujeito no mundo, Bata vai falar isso também, ser sujeito no mundo, numa cultura patriarcal, numa cultura binária, é ser homem ou ser mulher. Você precisa ser um desses dois. E aí a gente tem, então, os papéis de gênero que vão dizer o que é ser homem e o que é ser mulher. Então, se ser homem é prover, é ser viril, é o dispositivo da eficácia que ela vai chamar. Ser mulher é o dispositivo amoroso e o dispositivo materno. Então, ser mulher é amar, né, e ser escolhida por alguém, né? Então, estar numa relação com alguém, de preferência um homem na nossa cultura, né? Senão você vai ser Maria Homem, como se dizia, né? Então, você vai ser menos homem, mas para ser o ápice da ideia de mulher da nossa cultura patriarcal é essa da trend, sabe? É essa mulher perfeita em casa com o marido, que casou, foi escolhida para casar. E o dispositivo materno do cuidado, do serviço, de abrir mão de si mesma para estar com os outros. Mas aí o que tem acontecido aqui na contemporaneidade, falando assim, né, da nossa realidade assim, Brasil e tal, que a gente vê de perto, as pessoas estão vendo que o custo-benefício não compensa, né? E aí elas chegam, é muito triste, assim, ver mulheres de 40, 50 anos que olham para trás assim e falam, meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida, assim, não fiz nada por mim, estava a serviço dos outros, e aí cada um foi viver sua vida, os filhos, o marido separou, o marido não tá nem aí. E agora, o que é que eu fiz, né? Então, é isso que tem mais aparecido na minha clínica. E o que a gente vai fazendo, então, é buscando o resgate desse aspecto, né, emocional, da conexão com a nossa alma, da nossa intuição, de confiar no que a gente está sentindo e não ficar só procurando validação externa. E uma nova produção de sentido de vida. Então, ninguém está comprando muito mais, assim, o pack da monogamia, por exemplo, né? É interessante. Eu ia puxar um assunto não exatamente da monogamia, mas parecido, porque a gente falou muito de binariedade, gênero. Se você acha que o não binarismo, né? Os gêneros não binários e tudo mais, eles vêm quebrando isso de maneira positiva. Se eles seriam uma ferramenta também para lidar com tudo isso. Com certeza. Se Jung fala que a nossa, né, a gente funciona como opostos e que o ideal é a integração, com certeza a gente desfazer essa ideia de binaridade é muito saudável em todos os sentidos. Então, é a coisa da caixinha, né? Então, que a gente consiga desconstruir as caixinhas e criar uma forma nossa. E aí, eu gosto muito da palavra autenticidade, né? Porque eu acho que é isso, essa é a tarefa da nossa vida, assim, é a gente existir de maneira autêntica. O que é difícil, é desafiador, porque talvez seja mais confortável reproduzir aquilo que é conhecido e não É uma luta da vida inventar. inteira, né? Ser autêntico. Mas é a missão da gente. Então, não tem outro caminho. Qualquer outro caminho que não seja da autenticidade, por mais que ele pareça confortável só porque é uma dor conhecida, vai ser um caminho que vai levar ao sofrimento. Perfeito. Aline, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Eu amei gravar com você. Eu agradeço muito o convite para esse espaço que é tão democrático, né? Fala de tantas coisas interessantes com pessoas interessantes, então para mim é uma honra. Muito obrigada a todos por terem assistido. Vou pedir para seguir a Aline nas redes sociais dela, se ela quiser divulgar. Minha rede social, né? Eu tenho meu Instagram, lá eu produzo conteúdo, alineguerra.pc. E lá eu produzo conteúdo, né? Voltado para mulheres, mas também na clínica tem homens, mulheres, adultos e adolescentes. E tem uma comunidade para psicólogas, a Capa, onde a gente fala de carreira na psicologia, mas numa perspectiva também de gênero, de autoconsciência, da autenticidade. Muito legal. Vou pedir também para me seguir no Instagram, @laloucura. E, claro, seguir o Contras, né? Já curte, comenta, compartilha esse vídeo. E até a próxima. Até!